Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e por aqui falamos de livros e todo esse universo literário. E hoje, 2 de janeiro de 2026, resolvi começar a gravar mais um vlog para esse canal, porque estava organizando uma bolsinha aqui com livros que eu vou levar para uma mini viagem. Vamos passar uns dias na chácara. A gente gosta de ir para lá, né? Espairecer um pouquinho. Ver muito verde, natureza, som da natureza, sempre é muito bom. E eu sempre levo alguns livros, nem sempre consigo ler o tanto que eu planejo, mas levo. E aí vim mostrar pra vocês o que eu vou levar para esses dias que vamos passar por lá. Estou aqui com a minha eco bag da Barnes & Noble, ó. Muito bonita, é uma das eco bags que eu tenho que é mais reforçada, assim, bem robusta mesmo. E aí, quando eu vou levar muitos livros, eu opto por essa. E o primeiro livro que eu vou começar a ler ontem, 1º de janeiro, eu não li nada. Foi um dia bem cheio de atividades, né? Encontros familiares e tudo. Teve a virada, dormimos tarde. Depois tivemos almoço em família, enfim. Acabei não lendo nada. Então, hoje, dia 2 de janeiro, eu tenho que ler a meta para o meu clube do livro, que estamos em janeiro. E a proposta é ler... Ai, tá aqui embaixo, deixa eu pegar aqui. A proposta é ler O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E as metas estão separadas, então eu não li a meta de ontem. E então, hoje, eu tenho que ler a meta do dia 1 e do dia 2. Então, Corcunda de Notre Dame vai na minha bolsa. E o outro livro que eu ganhei no nosso inimigo secreto do Clube do Livro no final do ano é A Empregada. E essa aqui é uma autora que eu tenho curiosidade, porque ela é muito falada, né? E assim, os suspenses dela fazem muito sucesso. E saiu a adaptação, que já está nos cinemas. E nós combinamos de ir assistir juntas, eu e as meninas lá do clube. E combinamos de ler também, foi uma leitura extra do nosso clube. Então, leríamos do dia 21 ao dia 4. A proposta é terminarmos antes da sessão de cinema, que vai ser no dia 5. E eu não li. O final de ano foi atribulado, eu fui finalizar algumas leituras que eu já estava em andamento. Mas pretendo ler esse livro de hoje até domingo. Será que eu consigo, gente? Ousada. Mas assim, o livro não é muito grande não, tem 294 páginas e... Geralmente suspense a gente lê muito rápido e na chácara eu consigo ler com mais intensidade porque muitos familiares vão, a Olivia fica distraída e acaba não ficando muito comigo, né, assim, brincando e tudo. Então eu acabo conseguindo ler bastante. Vou levar outro que eu também pretendia ler no final do ano, mas não deu certo. É esse curtinho aqui, Laços, do Domenico Sartanoni. Esse senhor aqui foi acusado de ser Helena Ferrante, o marido dela. Então, eu tenho muita curiosidade para conhecer a escrita. Dizem que esse livro aqui é como se fosse uma resposta ao livro da Helena Ferrante, Dias de Abandono. Então, eu já li Dias de Abandono e vou ler esse aqui. Depois venho contar para vocês o que eu achei, se eu achei a escrita parecida, enfim. Conto pra vocês, é um livro bem curtinho também. E tem um outro livro que eu estava lendo o ano passado, e ele ficou pra esse ano porque eu tomei birra desse livro. Ai, gente, acho que birra não é a melhor palavra, mas assim... eu comecei a entrar numa posição de julgamento dos personagens, e são personagens reais, né? E aí eu fiquei assim, vou dar uma pausa nesse livro e continuo depois. Mas as primeiras 100 páginas desse livro me fez chorar, inclusive me deu a ideia de gravar um vídeo pro canal, que eram livros emocionantes, e eu pensei assim que eu ia amar esse livro de uma forma que eu não sei nem explicar, porque C.S. Lewis, que é um dos protagonistas aqui do livro, na verdade esse livro é contado através do ponto de vista da senhora Lewis, e C.S. Lewis é um autor que eu admiro muito, gosto muito da escrita dele. Crônica de Nárnia é um dos meus livros favoritos da vida, e... Gente, mas acontece umas coisas assim, a partir da página 120, a partir da página que eu parei, assim, e eu entrei na posição, assim, de leitora julgadora, e eu comecei a julgar muito as atitudes aqui, principalmente da senhora Lewis. Eu não sei, sabe, começou a me incomodar algumas coisas,
das atitudes que ela toma e da posição que ela revela do C.S. Lewis em relação a ela. E eu falei, não, vou dar um tempo nesse livro e depois eu volto. E aí resolvi começar a retomar essa leitura agora em janeiro. Vamos ver no final o que eu acho. É uma história polêmica, gente. Só posso dizer isso. O marido da senhora Lewis, porque ela era uma mulher casada quando conheceu C.S. Lewis. Ele era um crápula, gente, assim. Traía ela, rodo, beberrão, maltratava, enfim. E ela toma algumas atitudes em relação à relação deles. E ela viaja para conhecer o C.S. Lewis porque ela correspondia com ele com certa frequência, o que causava muito ciúme no marido dela. E aí, quando eles se conhecem pessoalmente, foi a parte que eu parei o livro, porque eu comecei a julgar, sabe? Tipo, como assim? E eu comecei a ficar um pouco desconfortável com a leitura. E aí eu falei, não, quer saber, eu vou dar uma pausa, né? Respira, dá um alívio, porque hoje eu tava lendo em ritmo frenético, eu li 100 páginas assim, rapidão. E dei uma pausa e agora eu vou retomar. E ao final eu conto pra vocês o que eu achei, realmente, da história deles como um todo, porque é até essa página que realmente começa a te causar um incômodo, mas ela mesma reconhece que ela não deveria estar tendo os sentimentos que ela tem estando casada, né? E apesar que o marido dela é, assim, um horror, ela reconhece, ela está casada ainda, e ela não deveria ter esse sentimento. Gente, tem uma parte que deixa eu mostrar pra vocês, tipo assim, eu cheguei a revirar os olhos, tipo... É uma parte 121. Você está sendo seduzida, brincou Jack, abrindo os braços sobre o encosto da cadeira, porque eles estavam falando sobre o local que eles estão, que é muito bonito lá, né, e tudo, em Oxford. E aí ele fala esse comentário, né, você está sendo seduzida. E aí ela diz, nossos olhares se encontraram e depois se desviaram. Juro que ele ficou curado com o seu deslize. Então, assim, sabe, esse joguinho, esse flerte, assim, tava me incomodando. Então, é isso. Mas é a história de amor, né, gente? Entre os dois, e teria que contar como foi o começo, como foi o primeiro encontro deles, mesmo ela estando casada, né, estando numa situação bem difícil. Ele se propõe a conversar com ela sobre o relacionamento conjugal dela, se propõe a apoiá-la e tudo. E vamos ver qual que vai ser o ponto de virada aqui. Eu acho que o marido dela vai fazer umas coisas muito absurdas, assim, porque ele realmente é não tem nem palavras para descrever esse homem, porque é muito difícil mesmo. Deve ser muito difícil conviver com o marido que não leva a sério o seu relacionamento, né? Tipo, não tá nem aí pros filhos, pra ela, enfim. É isso. Em breve eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Ah, eu tô levando meu Kindle, lógico. Meus acessórios de leitura. Post-it. Lapiseirinha. E é isso.
Oi! Acabei de chegar do meu treino, primeiro treino do ano, gente, buscando o balde que eu deliberadamente chutei. Gente, terrível, né? Eu não treinei quase nada em dezembro. Comecinho de janeiro, os primeiros dias também não deu certo. Hoje é dia 5, então hoje deu certo de voltar a treinar. E estava até com tremedeira. De tanto que é difícil, nosso corpo é muito ingrato, né? Parece que a gente nunca malhou na vida. Mas enfim, depois do treino eu passei ali para pegar umas encomendas e temos livros. Inclusive um livro que eu já deveria ter começado a ler, porque é de um clube do livro que eu participo, da Paloma. Então vou abrir com vocês aqui. E vim contar para vocês o resumo do que eu consegui ler. Eu consegui ler um pouco de Corcunda de Notre Dame, mas ainda não atingi a meta para o nosso primeiro dia de discussão. Então hoje ainda tenho que ler as metas para atingir o que a gente tinha programado para amanhã. Dia 6 é o nosso primeiro dia de discussão lá no grupo, mas terminei a empregada, gente. Foi uma leitura, assim, de final de semana, né, praticamente. Eu comecei a ler na sexta, terminei hoje cedo. Acho que eu filmei alguma coisinha aí pra vocês. Acho não, tenho certeza. Gente, teve uma filmagem que deu ruim, mas acho que depois eu consegui gravar. Foi isso. Enfim... divagações. E o que eu achei de A Empregada, eu gostei como uma leitura de entretenimento, é uma leitura rápida, não é para ser uma leitura profunda, com diálogos, assim, super incríveis, mas eu achei legal, apesar do tema bem clichê, eu queria ser surpreendida por quem seria o vilão ou a vilã, né? Mas achei, assim, clichê, sabe? Mas um clichê de entretenimento, ok, não tem hot nesse livro, que me surpreendeu muito positivamente, porque geralmente esses livros, eu tô generalizando muito, né? Mas eu tenho a impressão que muitos dos livros contemporâneos, assim, tem um lado mais apelativo, assim, lado sexual bem apelativo, e eu detesto. E esse livro não tem tão muitos pontos positivos, e eu gostei do desfecho, sabe? Achei um desfecho bem ok, apesar dos clichês. Gente, tem uma frase bem no começo do livro, que eu até comentei com as meninas, porque hoje foi dia de discussão no nosso grupo lá sobre esse livro, né? A gente leu ele como uma leitura extra, após ler o conto de Natal, né? Porque hoje, dia 5, nós temos uma sessão de cinema juntas, então algumas das meninas não vão poder ir, mas algumas, acho que nós somos 6 ou 7 que vai para essa sessão hoje à noite, então por isso queríamos terminar de ler esse livro até ontem, ou no máximo até hoje, e hoje discutimos ele lá no grupo, colocamos nossas expectativas pro filme que vamos assistir, e eu tava comentando com as meninas que bem no começo aqui tem uma frase que é assim, a página 14, logo de cara. Solta o ar que não percebi que estava aprendendo. Gente, quando o livro, nas primeiras páginas, tem isso aqui, é o que eu falei para as meninas. Eu já, abstraio e curto o entretenimento, porque... eu sei que os diálogos vão ser um pouco mais rasos, não vai ter muita profundidade de personagens, enfim, mas é uma leitura válida para quem gosta de suspense, assim, bem fácil de ler, bem gostosinha, com uns clichês que tem, mas, assim, me surpreendi positivamente com o livro e tô ansiosa para ver o filme, assim, confesso que altas expectativas, porque eu achei bem interessante a proposta, a escolha dos atores ali. E é isso, lemos A Empregada, lemos Corcunda de Notre Dame, lemos com o clube, né, eu e as meninas do clube A Empregada, estamos lendo Corcunda de Notre Dame, foi o que eu consegui ler nesse final de semana. Esses dois aqui não entraram nas leituras, não consegui, mas estão aqui para serem feitas, e vamos lá abrir os pacotes. Muitos pacotes. Esse primeiro aqui, acho que não é de livros, então vou tirar e vou abrir os outros. Coloquei o microfone aqui para facilitar. E vamos lá para o primeiro pacote. Tem 2 livros, eu já sei quais são, logicamente. Mas um é para estudos e o outro é livro de ficção mesmo. Então, vamos ver qual é o primeiro. Que é isso? Ah, papel fotográfico.
adesivo, que eu quero imprimir umas coisinhas. E veio junto com o livro do clube, As Benevolentes, de Jonatas Littell. Vencedor do Prêmio Academia Francesa e do Prêmio Goncourt de 2006. Mais de 700 mil exemplares vendidos na França. Gente, é um livro que fala sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Eu já estou acompanhando ali os debates no grupo, porque a leitura começou no dia 3. Então, a galera já tá falando lá. É do Clube do Livro da Paloma. Eu até já indiquei esse Clube do Livro em algum dos vídeos que saiu aí. Esse ano eu pretendo participar pelo menos de alguma leitura de forma síncrona, porque geralmente eu leio o livro depois que o pessoal já terminou, e aí eu só vejo as gravações dos vídeos. Vamos ver se esse ano eu consigo participar de alguma, né, de algum debate, porque no clube dela tem os encontros, né? Então vamos ver. Esse livro aqui é um calhamaço, é para ser lido em 2 meses, janeiro e fevereiro. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo começar ainda hoje, no mais tardar amanhã cedo, para correr atrás da meta, né? Porque eu já vou começar correndo atrás da meta. E o outro livro é esse aqui, gente, estava na minha lista, eu acho que já faz uns 4 anos, para mais. Foi quando eu fiquei fissurada pela história da igreja, fiz curso e tudo. E ele entrou na minha lista, só que esse livro era muito caro, ele nunca baixa o preço. E aí, resolvi comprá-lo, A História Ilustrada do Cristianismo, do autor Justo Gonçalves. São 2 volumes, A História Ilustrada do Cristianismo. E muito, muito empolgada para fazer essa leitura ao longo do ano. Não é uma leitura que eu quero fazer em alguns meses, assim, tipo, rapidamente. É uma leitura que eu quero me programar para ler dentro do ano, porque é estudo. E eu quero fazer com calma, sem pressa. Então, quando eu terminar, eu vejo o que eu quero aprofundar mais. E sempre quando eu vejo falando sobre a história da igreja, a história do cristianismo, essa é sempre a primeira indicação. Eu já li algumas coisas sobre isso, eu tenho alguns livros ali também, já fiz curso sobre a história da igreja, inclusive fiz um curso de um professor católico, que ele prometia no curso dele não ter, assim, uma diferença, só um minutinho. Uma diferença, assim, né, da história, né, para protestantes, enfim, para leigos. Isso não foi o que aconteceu no curso, sabe? Então, ele enviesou bem pro lado da igreja católica. E eu fiquei curiosa para conhecer um pouco mais da história da igreja no viés protestante, né? Então, fui, por conta própria, procurar livros, alguns outros cursos livres. E é isso me despertou o interesse. E está aqui. Vou agora fazer uma inspeção nesses livrinhos. A parte ruim desses livros é a folha branca, né, gente? Eu tenho um sério problema com folhas brancas. A letra é miudíssima, ó. Mas animada. Confesso a vocês que estou bem animada. E aí, quando eu finalizar, eu conto pra vocês o que eu achei, se vale a pena. Porque é uma leitura densa, né? Grande, de fôlego. Tem que se interessar bastante pelo assunto para poder ler de forma assim, apenas por curiosidade, né? Por vontade de conhecer mais mesmo, sem ser algo acadêmico. Então, veremos. Depois eu volto para falar um pouco mais. E mais tarde eu volto para mostrar para vocês a nossa sessão de cinema lá. Vejo se consigo filmar alguma coisinha lá, ou se não, conto para vocês o que a gente achou do filme. 6 de janeiro, e
ido ali fazer a minha massagem, que eu ganhei das meninas do clube no final do ano, um presente muito especial. E consegui agendar para agora de manhã. Ó, um cartãozinho de presente. Na Diana Spa. Não conheço esse local em Goiânia, então tô bem animada, né? Fazer massagem, gente, tudo de bom, né? E ontem a gente foi assistir o filme A Empregada, né? A Empregada foi a nossa leitura extra do clube. E a gente gostou muito da adaptação. Tem algumas coisas diferentes do livro, principalmente o final, mas foi muito legal. Foi unânime ali, as meninas que foram também gostaram. E achei que valeu a pena assistir a adaptação, até para quem não leu o livro, é um filme bem interessante, bem legal, assim. E tem cenas hot, como acho que quase todos os filmes contemporâneos, né? Mas não é muito, porque no livro não tem. Então, temos essa divergência e o filme é um pouco mais violento do que o livro. Mas é uma boa adaptação. Então, para quem tem curiosidade de conhecer a história e não quer ler o livro, a adaptação é uma boa pedida também. E é isso. Vou lá para minha massagem. Se der certo, eu filmo um pouquinho para vocês. Gente, cheguei em casa e peguei umas encomendas. Tem um livro que eu comprei no sebo, que chegou, e outro carrinho igual a esse. Foi a solução provisória e mais econômica que eu achei, porque eu quero colocar outra estante nessa parede, mas quero fazer a continuação igual a essa aqui. E móvel sob medida é um investimento. Então, enquanto eu não faço, achei uma solução mais viável para mim. Esse carrinho custa acho que R$ 140, 147. Tinha um cupomzinho de desconto na Shopee. E aí aproveitei para usá-lo. Então hoje eu vou montar esse carrinho. Se eu não conseguir, vou esperar meu marido chegar. E estou organizando, gente, porque olha a bagunça que tá aqui. E eu tenho que dar um jeito. Ainda tem uns livros ali no meu armário, então tenho que dar um jeito provisoriamente nesses livros que eu gravei e ficaram aqui. E agora eu vou organizar o meu material para começar a trabalhar amanhã, né? Que acabou as férias, gente, infelizmente. Então, tô aqui separando. Eu estava. Ai, deixa eu colocar o microfone aqui na minha roupa e volto para mostrar para vocês. Então, o que eu estava falando é. Esse aqui é o planner que eu usei o ano passado, é da Paper View, é maravilhoso. Essa fita aqui não veio com ele, ela dá pra tirar. Foi do planner que eu usei em 2024, salvo engano. Então, eu sou até cliente, assim, deles faz um tempo. Mas esse ano eu resolvi não utilizar, porque esse planner é muito caro, é assim, um investimento, gente. Então, esse ano eu não tava afim, porque ele ficou meio subutilizado em 2025. Eu não usei muito dos recursos que ele tem, ó, aqui já dá pra ver. Então, não vou abrir aqui que tem muita coisa pessoal, muita informação. Mas assim, é um planner muito legal. Se você for lá no Instagram deles, vocês conseguem ver. Tá vendo? Eu nem anotei nas últimas páginas. Ele vem com uns recursos
que estão na caixa ainda, tipo adesivo, umas coisas assim, umas firulas que a gente gosta. Mas esse ano de 2025 eu realmente não utilizei, então eu não quis investir em 2026. E eu vou usar uma agenda simples que eu ganhei. Esse aqui é o caderno que eu uso, que eu usava em 2025. É um caderno inteligente, então é só fazer a reposição das folhas. Inclusive comprei umas folhas do Ursinho Pooh que estavam muito bonitinhas e de promoção, mas eu particularmente gosto de folhas brancas, então eu nem usei. Minha filha que acaba utilizando. E eu vou trocar esse material e vou passar a usar esse aqui, uma agenda simples, que eu ganhei. Então, assim, mas gostei bastante da divisão dela. Então, uma divisão simplesinha, mas dá pra ver, assim, a semana toda, o que pra mim facilita bastante. Então, tem esse início de mês aqui também, que é muito parecido com o planner. E é isso. Vamos ver se eu vou gostar de usar essa agenda mais simples, porque eu realmente tenho usado nos últimos anos coisas mais robustas. E pro meu caderno de 2026, porque eu dei uma enjoada, eu usei 2 anos seguidos esse caderno aqui, só repondo as folhas. Eu comprei esse da Cícero. Então, é um caderno simples, né? Porque, apesar de eu ter agenda eletrônica no meu trabalho, eu sou uma pessoa que gosta... Nossa, saiu um monte de papel aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Então, eu sempre tenho um caderno à disposição. E aí, conforme eu vou trabalhando, eu vou utilizando. Então, esse é meu material de trabalho. Já vou deixar separado para amanhã. E é isso, vou abrir o livro e mostro para vocês. Gente, eu pensei que eu estava gravando e não estava. Então, vocês me desculpem, porque eu abri o livro. Era pra estar abrindo e conversando com vocês. Falei que não ia aparecer com a minha cara lavada aqui, que eu acabei de tomar um banho. Falei do filme que eu assisti, mas não gravou nada. E agora eu tô tirando. Gente, o livro veio assim bem legal, só que o plástico grudou na... Olha aqui. Eu nunca vi uma coisa dessa. Vocês conseguem ver? Tá grudado na capa e... Gente, vou repetir o que eu falei, né? Já que eu não gravei nada. Eu fiquei mais horas na rua do que eu planejava, porque eu resolvi ver um filme e eu vi aquele filme Agente Secreto com Wagner Moura, que teve indicação de prêmios aí, mas eu não gostei muito não do filme. É um filme longo, mais de 3 horas de duração. Eu entrei na sessão, era 1h20, eu saí mais de 4. Então, quase 3 horas aí, então. E eu não gostei muito, infelizmente, mas assim, a sessão tava lotada. Eu pensei, em plena terça-feira à tarde, não vai ter ninguém, né? Mas tinha muita gente. Enfim, não gostei do filme. E entendo a mensagem que o filme quis passar e tudo, mas não é meu estilo de filme, não. E a sessão tava lotada, muita gente idosa, o que me deixou, assim, espantada, porque eu acho que eu nunca tinha ido numa sessão que tinha tanta gente idosa, muitos cabelos brancos, assim, muita gente idosa mesmo. E, inclusive, tinha um senhor na minha frente que falou, nossa, muito legal ir numa matinê. Ai, ai. E aí, eles não estavam juntos, cada senhor ou senhora estava acompanhado de alguém mais novo, assim, ou era casal. E, assim, muito legal, né? Terceira idade aí, em peso no cinema. Tinha, assim, mais de 50 pessoas, certeza. Bem cheinha a sala. E é isso, gente. O livro veio com esse negócio, mas foi bem baratinho esse livro. Foi, acho que R$18. Então, eu vou tentar tirar. Gente, que bagunça que tá fazendo. E é isso. Depois volto pra mostrar pra vocês o novo carrinho montado. E eu fiquei tirando as casquinhas aqui do livro, os plásticos, e acabei esquecendo de falar do livro, né? De novo. É um livro do criador de Downton Abbey, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Belgravia, uma história de segredos e escândalos na Londres dos anos 1840. Foi uma indicação da Mari. Mari está me fazendo comprar livros. Fica na sua conta, mas esse...
Ela até comentou que era um livro esgotado, então eu já acabei dando uma olhada. Tinha esse aqui por um preço bem bacana. E tá aqui para ser lido também. Muito bom, hein? Animado porque, gente, eu amo Dr. Web. Amo. Vocês gostam? Hoje já é dia 13 de janeiro e estou aparecendo depois de muitos dias depois da última vez que eu gravei para vocês. E eu acho que eu estava gravando que tinha chegado o meu segundo carrinho, que inclusive já está montado. Eu basicamente peguei os livros que estavam bagunçados por aqui e coloquei lá. E assim, foi ótimo para a questão de organização. Ele ficou um pouquinho torto. Eu não sei, acho que ele veio com uma falha aí. Mas tá ótimo. Me serviu aqui, foi útil. E eu tive que esperar meu marido chegar para montar, porque as habilidades manuais estavam meio limitadas. Então, ele me ajudou assim que ele chegou do trabalho. E as minhas leituras andam um pouco lentas. As outras atribuições da minha vida, né? Trabalho, maternidade, casa, enfim, estão um pouco corridas. Então, eu não li muita coisa. O que eu consegui ler foi Corcunda de Notre Dame. Então, já chegamos aqui na página 200 e... Deixa eu ver a próxima meta. 266. É isso? Não, um pouco antes. Aqui a meta. 243. É a próxima meta, que é o livro 7. Então, aqui eu já li praticamente metade do livro, né? Muitas marcações. Estou gostando bastante, mas as digressões de Victor Hugo são realmente um pouco enfadonhas, assim. Então, os capítulos que ele se propõe a descrever, a falar sobre temas que não têm a ver com o enredo em si, né? Então, teve um capítulo sobre a própria Catedral de Notre Dame, outro sobre Paris. Tudo tem a ver com o contexto histórico, mas não com o enredo propriamente do livro. E teve um outro que falou sobre a arquitetura, né? Sobre o livro Matará o Edifício, e falando sobre os livros impressos e a prensa. E as digressões são um pouco complicadas porque ela corta ali o enredo, né? Então, você tá empolgado ali lendo o que tá acontecendo e temos esses capítulos de digressões. Mas, tirando isso, tô gostando bastante do livro. E as meninas lá no clube têm a mesma opinião. As digressões, teve algumas que até pularam os capítulos. Ai, mas seguimos aqui com Victor Hugo, gostando bastante. E eu estou lendo esse livro aqui também, Eu Me Verei em Meus Olhos, da Rim Batal, que é do clube do livro do Bookster. Estou gostando bastante, estou na página 80 já. O livro tem 180 páginas, então aí faltam 100 páginas. É um livro muito fácil de ser lido, assim, é bem fluida. Tem algumas coisas que me incomodam, que é o uso de linguajar um pouco chulo, mas a história é bem pesada, assim, mais interessante. Então, quando terminar, a gente conversa sobre isso. E eu peguei um devocional para me fazer companhia aqui nos meus momentos devocionais, porque eu estou fazendo um estudo bíblico mais aprofundado. Só que tem dias que eu preciso de uma devocional mais rápida, né? E eu optei por usar esse aqui, A Sabedoria de Deus, do Timothy Keller e da Kate Keller, a esposa dele. E é um ano de devocionais diários em Provérbios. Então, tô gostando bastante. Os devocionais são bem curtinhos. Deixa eu mostrar o de hoje. Aqui. Bem curtinhos. Cada página é um dia. Então, comecei esse também. E é isso, basicamente, o que eu li da última vez que apareci. E depois volto com mais novidades.
Acabei de chegar em casa, filmei um pouquinho pra vocês que eu acabei indo ao shopping fazer a gravação do nome da minha filha na tesoura. Ai, coisas de materiais escolares, mães que estão aí, pais que estão nessa labuta de começo de ano com material escolar. Ai, ai. E passei na livraria para dar uma olhadinha em um livro que eu estava de olho. Queria dar uma lidinha no prólogo, na introdução ali. E, gente, eu gostei demais, já assim, fiquei lá um tempão lendo. Muito bom, que é o Holocausto. Muito bom, assim, o livro, né? Porque o tema é muito pesado e muito me interessou. Fui conferir algumas novidades lá, principalmente na parte da frente ali da leitura, que é uma das livrarias que eu mais frequento. E qual foi a minha surpresa? Encontrar Moby Dick lá nos livros lidos na seção TikTok. Então, geralmente são livros romance, livros mais leves, assim. Estava lá Moby Dick, fiquei surpresa. E é isso, voltei para casa, agora eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. Já tinha encerrado meu expediente, mas surgiu algo urgente, então vou trabalhar um pouco e depois ler. E esperar minha filhota voltar da casa da vovó. Oi, gente, hoje já é dia 16 de janeiro, sexta-feira. Parei para tomar meu cappuccino aqui. E chegaram umas encomendas, eu fui abrir, tem tudo a ver com o nosso universo literário que a gente tanto ama, então eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Uma caixinha eu não abri ainda. Ai, deixa eu colocar esse microfone aqui. Aí, acho que é assim. Ficando tapado assim. Ai, amor. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, eu amo cappuccino, tô aqui tomando na minha caneca que eu ganhei das meninas do clube do livro. Ai, linda, né? E elas, inclusive, me deram uns sachês com cappuccino, sabe? De porção individual. Gente, uma delícia. Acho que é a marca Lore. Uma delícia. Eu vou até comprar mais, que eu tomo daquela marca Três Corações. Muito bom. Eu amo cappuccino. E deixa eu mostrar a primeira coisa que chegou. Ai, muito empolgada. Livrinhos pra gente colocar no nosso quadro. Sabe o quadro que eu fiz para as meninas no final do ano? Acho que já até mostrei pra vocês. Isso aqui vai ser nossa leitura de abril, eu acho. Então, já aproveitei para fazer, porque eu mandei fazer a empregada. Dá pra ver? Ah, é muito fofo esses livrinhos, gente. Eu acho uma fofura. Porque a gente não estava nos planos, né? Ler a empregada e a gente resolveu ler. Então, no próximo encontro, que vai ser no final de janeiro agora, eu vou entregar para as meninas a empregada, mas como eu não tinha nos planos, eu não tinha mandado fazer, né? Então, vou entregar a empregada mais o Corcunda de Notre Dame. Então, são 2 livrinhos pra gente colocar no nosso quadro. E esses outros aí eu já aproveitei e mandei fazer. Porque economiza no frete. E sinos. Porque a lembrancinha, né? Tipo, eu sempre dou um mimo pras meninas no nosso encontro. Um mimo, assim, bonitinho. E eu comprei umas canetas que elas não chegaram ainda, que tem uma cordinha pra colocar, tipo, um chaveirinho, né? Acho que vem até o chaveiro, que é uma borboleta. Mas aí eu vou tirar a borboleta e vou colocar os sinos, gente. Olha que fofo. Eles fazem barulhinho, então... E aí, porque o nosso Quasimodo do Corcunda de Notre Dame, ele é o sineiro da Catedral de Notre Dame, né? Ele tem uma obsessão pelos sinos, então achei que tem tudo a ver. Eu não sei como vai ser essa relação dele com o sino ainda, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas assim, muito do que já conta fala sobre como ele, inclusive, tem um problema de surdez por causa do barulho dos sinos. Então, achei que tem tudo a ver. E agora vamos abrir caixa de livro. Chegou! Vitorianos, eu amo esse clube. E eu gravei ontem pro canal Os Novos na Estante. Ontem, dia 15. E pra ir o vídeo amanhã, no dia 17. Então, quando vocês estiverem vendo esse vlog, o vídeo já vai estar aí no canal. Vocês conseguem ver, mas esse aqui ficou de fora, então ele entra numa próxima leva de novos na estante. Mas agora eu vou abrir e mostro pra vocês.
livros abertos e veio um livro extra. Ai, fiquei tão feliz. Deu certo, porque a gente podia resgatar um prêmio para assinantes do Clube Vitoriano, os assinantes anuais. E aí eles mandaram um prêmio. O prêmio não, né? O brinde. Que é um livro extra. Esse aqui. O Vigário de Wakefield. Acho que é assim. De Oliver Goldsmith. Um livro mais fininho, assim, mas segue a mesma proposta de edição, de lombada arredondada. E o livro do mês de janeiro, Tio Silas, é um romance gótico. Então, eu gosto. Me lembra um pouco... Isso aqui me lembra um pouco o Morro dos Ventos Vivantes. Ó, fiquei curiosa, hein? E parece ser uma pegada assim, meio suspense, thriller psicológico, que desafia as convenções do horror tradicional. Achei interessante, hein? Muito cheio de diálogos. Animada. Eu amo Clube Vitorianos. E é isso. Bora voltar a trabalhar. Dia 21 e eu tive até que conferir o que eu tinha gravado a última vez, faz tanto tempo. Eu tinha mostrado pra vocês uma sacolinha de livros que eu tava levando. Eu tava indo pro encontro da família e eu sou a casamenteira de livros, né? Então as pessoas me pedem livros e eu sei mais ou menos o estilo que a pessoa gosta, então eu dou selecionada pra não errar muito. Eu levei 4 livros pra minha tia. Gente, ela leu o primeiro livro em um dia. Eu sabia que eu tinha acertado nas escolhas. Eu falei, esse aqui você vai ler em um dia, esse você vai ler em 2. Ela é muito rápida. E ela gosta bastante de suspense. Enfim, era a última coisa que eu tinha atualizado aqui com vocês. E agora eu vim falar sobre as minhas leituras. Um sininho. Porque a caneta chegou, acho que eu tinha comentado com vocês que eu tinha comprado o sino, né? E aí eu estava esperando as canetas chegarem. E as canetas vêm com um pingente. E aí eu troquei o pingente. O pingente, deixa eu mostrar pra vocês, é uma borboleta. Mas faz sentido, dentro da nossa leitura do mês, um sino. Então eu troquei pelo sino. Aí eu tô aqui usando a minha caneta já. E meu marido falou, acho que ninguém vai querer usar isso aí, porque isso é muito barulhento. Mas tem tudo a ver. Além de ser uma referência ao Quasimodo, né? O Corcunda de Notre Dame, que ele é o sineiro da catedral. Ainda temos a cabra, né? Que é o animal de estimação da Esmeralda. Personagem ali de participação importante no livro. A cabra. Então, achei que tem tudo a ver. E aí, vocês gostaram? Vocês usariam? Gente, mas dá pra tirar, né? É só na tampa, então dá pra usar a caneta sem ficar fazendo esse barulhinho. Enfim, vamos falar então de O Corcunda de Notre Dame. Eu já avancei bastante na leitura. Olha, eu já estou mais avançada do que onde está aqui na página. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já estou no livro 9. Então, página 351. Então, faltam um pouco mais de 100 páginas. Na verdade, 150 páginas para a gente terminar o nosso livro do clube. E assim, as meninas estão amando. Vitor Hugo com as suas digressões, às vezes assusta um pouco, né? Porque você acaba achando a leitura um pouco maçante ali no começo, muitos capítulos descritivos, mas quando ele pega no enredo, gente, é tanta coisa que acontece aqui que você fica assim, ó, querendo ler. As meninas já ultrapassaram a meta, algumas delas, né? Algumas delas. E é isso, tá sendo assim uma leitura muito legal. Tô gostando bastante desse livro aqui. Chances de entrar num dos livros favoritos aí do ano. E que bom, né? Começamos o ano bem, né? Uma boa escolha. Eu finalizei esse livro aqui, da Rimbatal, Eu Me Verei em Meus Olhos. Eu não gostei tanto desse livro aqui, mas estou gostando muito da experiência. Opa. Nossa, desculpa. Eu estou gostando muito da experiência do Clube do Livro, assim. Já tivemos vários vídeos com a tradutora, vídeos sobre o contexto histórico, vídeos sobre a questão geográfica do Marrocos, porque o livro se passa no Marrocos. E agora o Bookster, o Pedro Pacífico,
que é o mediador, ele é o cabeça do clube, está lá no Marrocos. Então ele vai fazer viagens e mostrar pra gente a geografia, a culinária, vai contar pra gente sobre alguns dos lugares que a personagem passa aqui. Então, assim, a experiência do clube tá sendo muito legal até agora, muito, muito boa mesmo. E é isso, terminei o livro muito antes do cronograma. E estou lendo esse aqui, Laços, do Domenico Starnone. Estou na página 65, assim, metade do livro, praticamente. Um pouquinho antes, né? O livro tem 140 páginas. Então, assim, quase na metade. E estou gostando muito, muito. Tá me surpreendendo bastante. Realmente lembra a escrita da Ferrante. E eu amo a escrita da Helena Ferrante. Então, uma boa surpresa. O enredo é relativamente simples. Temos um casal de idosos aqui. E eles estão viajando. E eles, na volta da viagem, eles encontram o apartamento deles todo revirado. E eles estão nessa situação. E a gente conhece um pouco do passado do homem. A gente sabe que ele traiu a esposa. Então, temos alguma questão, assim, de adultério que eu acho que vai voltar à tona em algum momento do livro. E é isso. Comprei. Vocês viram aí que eu fui na livraria, dá uma olhadinha nesse livro aqui, O Holocausto, do Lawrence Rios, eu acho que é isso. O Holocausto, uma nova história, gente, e eu li só assim, a introdução, e eu fiquei, fascinada, e aí comprei esse livro, e estou lendo também, então assim, piriguete literária detectada. Depois volto com mais atualizações, porque eu já falei demais. Dia 26 de janeiro, segunda-feira. No final de semana, fomos para a chácara, então eu li um pouco por lá. E a escolha do livro foi esse aqui, Senhora Lewis. Avancei um pouquinho nessa leitura, mas está sendo uma leitura muito arrastada para mim, gente. Foi uma leitura que as primeiras 100 páginas voaram, inclusive me emocionaram. E depois disso, as coisas que foram acontecendo aqui me incomodaram. Eu acho que eu já falei isso nesse vídeo. E tem até algo que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, que resume bem o que está se passando aqui até a página que eu li. Eu tô na página 180. Deixa eu achar aqui. Eu até escrevi. Eu vou achar aqui e volto. Achei, página 142. Eu até anotei assim um resumo perfeito. Eu era uma mulher casada, tentando, com bastante desespero, não me apaixonar por um homem que eu transformei em um ídolo, ao mesmo tempo que escrevia sobre os mandamentos de Deus. É isso, gente. Então, esse começo desse amor, porque a gente sabe que eles vão ficar juntos, ela vai se tornar a Senhora Lewis, mas até o momento que eles se conheceram, ela é casada, ela tem filhos, ela está passando um período sabático, assim, que ela saiu dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra para escrever, né, fazer pesquisas, mas ficou ali muitos meses, assim, meio que ela tá fugindo do turbilhão que a vida dela estava, um casamento que está afundando, pelo que é descrito aqui, ela está insatisfeita também com a maternidade, apesar de amar muitos filhos, então, aquela coisa da mulher que se sente anulada, e aí tá buscando um recomeço, enfim, mas
sabe, é isso aqui, é a mulher casada que tem um homem como ídolo e tá tentando não se apaixonar por ele, mas claramente tá apaixonada. Então, vocês entendem, assim, que tá difícil de entender toda a situação. Mas eu acho que eu vou terminar, não sei se vai ser esse mês, porque, assim, uma leitura bem arrastada pra mim. Mas eu terminei esse aqui, Laços, do Domenico Starnone, e gostei muito dessa leitura. É uma leitura que deixou bem reflexiva sobre a relação que os pais cultivam, né, e têm ao longo do casamento e como isso interfere na vida dos filhos, né? Inclusive na vida adulta. Inclusive, por causa disso, eu comprei um livro que estava esgotado. Achei ele no sebo, que é esse aqui. Chegou há pouco tempo para mim. Pelos Olhos de Maisie, acho que é assim, do Henry James. É o mesmo autor de A Volta do Parafuso, salvo engano, o outro livro dele. E olha só o que está escrito aqui. Gente, o livro veio assim, um pouquinho oxidado, mas é bem nessa pegada assim da interferência do que um casamento que é construído de forma, não diria equivocada, né? Mas escolhas equivocadas dos pais, como casal, podem interferir na vida dos filhos. E tá assim, Pelos Olhos de Maisie prevê os danos colaterais da grande guerra entre os sexos, o fracionamento crescente da família nuclear e a dissolução da família extensa. O agente de destruição não seria mais a morte no parto, e sim a morte no divórcio. Então, esse livro aqui vai tratar sobre o olhar de uma criança vendo o divórcio dos pais. Então, é um tema que muito me interessa. E meio que entrou todos os livros no mesmo assunto, né? E esse aqui eu gostei muito, gente. Esse é um livro muito, muito bom. Quero ler mais coisas do Domenico Starnone. E esse aqui vai se arrastando por aí. Então, é isso. Livro novo, leitura que eu finalizei, leitura que está se arrastando. Esse livro aqui, estou na reta final. Agora já estou na página 420. Então, faltam aí mais ou menos umas 70 páginas para finalizar. E animadíssima, eu sigo as metas religiosamente, assim. Então, agora eu vou ler a meta do dia de hoje, porque amanhã temos discussão no grupo. A maioria das meninas já ultrapassou a meta, ou já leu tudo ali, já finalizou o livro. Então, animada para finalizar essa leitura. E o que eu mais estou lendo? Eu comecei a ler esse livro aqui, que era uma proposta para janeiro também, de um clube do livro, mas com muitas leituras em andamento, eu li apenas as primeiras páginas aqui, 15 páginas. E estamos lendo também, eu estou lendo Brechas em Nossa Santidade, que eu já li 47 páginas e estou gostando bastante. Essa é uma leitura cristã, né? Então, estamos aí. Foram essas as leituras que eu consegui dar andamento nos últimos dias. Dia 30 de janeiro, estamos chegando ao fim do mês. E eu estava aqui, logo nesse início de manhã, preparando os brindezinhos que eu vou levar para o nosso encontro do clube, que vai ser amanhã. Nós vamos falar sobre a nossa leitura do mês, que é a Corcunda de Notre Dame. Finalizei, filmei um pouquinho para vocês aí. Gente, eu amei essa história, amei.
Eu só não dei uns 5 estrelas porque o Victor Hugo tem uns cortes, assim, no enredo que deixam a gente um pouco irritado, sabe? Tá acontecendo um BO gigantesco, de repente tem um capítulo que corta toda aquela tensão. Então, essa parte, realmente, eu fiquei um pouco irritada. E algumas digressões que eu achei bem desnecessárias. A primeira digressão que ele faz, que é sobre a catedral mesmo, me encantou. Eu procurei diversos vídeos sobre a catedral. Eu já tive a oportunidade de conhecê-la por fora, porque quando eu visitei a cidade de Paris, ela estava fechada porque tinha acabado de acontecer um incêndio. Eu acho que foi em abril de 2019 o incêndio. Eu fui para lá em julho de 2019. Então, assim, fazia poucos meses, estava tudo fechado. Então, eu não pude conhecer ela por dentro, mas aí eu acabei procurando vários vídeos, assim, me encantei. E, assim, é um livro que virou um favorito. Apenas essas ressalvas, assim, como uma leitura perfeita. Mas é isso. Finalizei Corcunda, estou quase finalizando Brecha em Nossa Santidade. E eu tô fazendo uma leitura no Kindle, que eu também tenho um livro físico, que é Vinhas da Ira. Então, talvez até amanhã eu consiga finalizar tudo. E deixa eu mostrar pra vocês o brindezinho de amanhã. Temos um marca-páginas temático, a caneta que eu já tinha mostrado pra vocês com o sino, e os 2 livrinhos das leituras de janeiro, que é o Corcunda, de Notre Dame, e A Empregada. Então, esse brindezinho fofinho. E eu vou sortear um Corcundinha, porque esse aqui, infelizmente, não dá pra ser um pra cada, porque ele foi um pouco caro, né? É manual, né? Eu comprei na Shopee. E eu comprei um pra mim e comprei um pra sortear lá pras meninas. Então, temos um Corcundinha pra ser sorteado lá. E é isso, gente. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo com as leituras que eu finalizei em janeiro, contar um pouquinho mais, assim, mais resumidamente, né, pra vocês, a nota de cada livro que eu consegui finalizar. E a intenção era filmar um pouquinho pra vocês no encontro, mas eu sempre faço aquele tipo Reels, né? O YouTube é o Shorts. Então, se vocês tiverem interesse em acompanhar um pouquinho como foi o nosso encontro, provavelmente vai sair aí o Shorts do nosso encontro, que vai ser amanhã, dia 31. E vou finalizar esse vídeo por aqui, esse vlog, porque eu acho que ficou gigantesco. E na próxima semana eu volto com outro vídeo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até um próximo vídeo.